Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cresce Xixá Podcast. O podcast que nasceu para conectar pessoas que de alguma maneira transformam a nossa comunidade. E hoje a bancada é de peso. Eu vou começar aqui com o nosso convidado, ele que não é de Itaporanga, mas poderia ser, nosso querido Fernando Vitskovics. Depois ele vai me ajudar aí nessa pronúncia e contar a origem desse nome. Ele que é administrador e contador, mestre em contabilidade com foco em tributação, doutor em ciências contábeis pela WCA, Flórida, MBA em engenharia de produção pela UFG, contabilidade e direito tributário pela IPOG, perícia judicial contábil, em atuação prática em mais de 600 empresas em diversos estados pelo Brasil. Também atua em conselhos e comissões da área tributária, é professor, palestrante, consultor empresarial e fundador da Protons Consultoria. Fernando, seja muito bem-vindo a Itaporanga, muito bem-vindo ao nosso podcast Cresce Xixá. Sabe que a gente está extremamente honrado com a sua presença. Obrigado pelo apoio, obrigado pelo convite. Sou de Itaporanga de coração. Não nasci aqui, mas me sinto e fui muito bem acolhido aqui. Muito obrigado pelo convite. Fernando, muito obrigado. E para continuar aqui com essa bancada pesadíssima, nosso querido Rogério Miranda, ele que é profissional com forte atuação em contabilidade e gestão pública, secretário de Planejamento e Finanças do município de Itaporanga, professor no MBA em Gestão de Negócios, professor universitário, trazendo uma visão importante de como temas técnicos chegam no dia a dia dos municípios e da produção. Muito obrigado, Rogério. Agradeço, Paulo, pelo convite. Quero aqui cumprimentar a mesa, Fernando. Seja bem-vindo, Fernando, na nossa cidade. Sinta-se acolhido aqui por nós. Cumprimentar também o colega Valmir, colega de profissão. Seja bem-vindo, Valmir, e obrigado por fazer presença aqui nessa tarde que eu sei que vai ser muito produtiva numa roda de conversa que a gente vai propor para os nossos assistidos. Bacana, né? Nós temos aqui o Fernando para representar o tema da nossa pauta, temos aqui o Rogério, que ele representa o poder público, temos o Valmir, que representa a CDL, o comércio de modo geral, o Valmir Araújo, né, que é contador, advogado, empresário, consultor empresarial, consultor e diretor pela CDL de Itaporanga, acompanhando de perto a realidade do comércio e desafios do empreendedor regional. Valmir, muito obrigado pela sua presença, né? A gente caminha junto ali na CDL, fico muito feliz com a sua presença. Eu que agradeço demais. Esse aqui, para mim, é uma oportunidade ímpar. Estar perto de pessoas assim que têm um currículo desse é fantástico. Só de estar perto e ouvindo e agregando e ouvindo essas experiências aqui, para mim, é fantástico. Vai ser um prazer, com certeza vai ser um sucesso. Muito bom. Pessoal, e hoje a gente está aqui para falar de reforma tributária, né? Isso que já vem assolando aí os empresários há algum tempo. Eu arrisco dizer, Fernando, que o governo já tem clareza dessa nova reforma tributária, que eu já fui em várias palestras, né, consultoria sobre reforma tributária, e parece que o próprio governo ele deixa brechas ali. Será que a gente vai ter interpretação sobre isso? Vai ter sobre aquilo, né? Então, eu já deixo essa colocação. Será que hoje a gente já tem mais certeza do que essa reforma tributária? Ótima pergunta, começou quente, hein? O governo federal tem total clareza, a Receita Federal tem absoluta clareza com relação a isso. Detalhe, a alta cúpula da Receita Federal. Então, na delegacia em Goiânia, eu conheço muitos, conversei com muitos, são 2, 3 em Goiânia que estão a par diretamente com o processo da reforma tributária, os demais não. Na Secretaria da Fazenda também tive num evento, fui um dos palestrantes, tinha acho que 200 auditores lá, todos os que têm algum tipo de cargo de chefia e que estão atuando diretamente nesse processo da reforma tributária. Também é um grupo muito pequeno, uns 10, 12, 15 ali no máximo com relação a isso. O restante está ouvindo falar, está participando de treinamento, de curso para entender um pouquinho mais. Então, e nas prefeituras isso fica ainda cada vez mais incipiente. Inclusive, na semana que vem, estarei falando com a AGM, não sei se serão só prefeitos, os secretários de Fazenda, de Finanças, mas para chegar a isso mais perto em relação a eles. Então, o regulamento da CBS está pronto. Essa semana tivemos uma reunião do Núcleo de Assuntos Tributários do Conselho Federal de Contabilidade e nos foi encaminhada uma missão de revisar o regulamento e propor melhorias, principalmente aqui com meus 2 amigos da mesa, que são contadores também. Como nós somos os operadores do sistema tributário nacional, vai ter impacto e tem algumas problemáticas.
E a ideia deste grupo é entregar isso para a Receita Federal para ver se esse texto ele melhora. Porque ele é muito arisco. Eu gosto de usar o exemplo seguinte. Nos foi convidado para uma festa. Fala assim, eu quero que vocês organizem essa festa. Tá, mas que dia que é a festa? Não, você vai organizar a festa. Quem vai participar? Não, organiza a festa. Quantas pessoas vão? Não, organiza a festa. Qual que é o orçamento? Qual que é o tema? Então, assim, a gente tem muitas perguntas, poucas respostas. Que a Lei Complementar 214, 227 traz muito claro o que será feito, não o como. O quando, os porquês, os detalhes ainda, isso não está aprimorado. Também na semana passada saiu a nota técnica 1.40, estabelecendo já algumas regras com relação aos documentos fiscais, a comprovação das obrigações acessórias, que a partir de 3 de agosto passa a ser obrigatório o destaque lá da CBS, do IBS no documento fiscal. Então tem muita coisa para ser feita, os empresários precisam estar atentos e, na dúvida sempre, procure o seu contador de confiança, que é ele quem vai te instruir e ajudar a sua empresa a fazer essa travessia, que eu acredito que a gente está num processo de travessia do nosso sistema tributário nacional. E aquele que não quiser reaprender, ele naturalmente vai ser expurgado do mercado. Isso vale para os auditores, federal, estadual, municipal, isso vale para os empresários, isso vale para os contadores e vale para os advogados tributaristas. Não sei para onde estamos indo, se para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Só sei que virou 180 graus, esse é o caminho que nós temos hoje com a reforma tributária. E sabendo que essa responsabilidade concentra-se na alta cúpula, como você bem disse, provavelmente vai ter flexibilização até essa responsabilidade descentralizar. Então, tem alguma coisa hoje que o empresário ele já deveria fazer para ontem, que isso já vai ser um dos primeiros impactos que ele vai ter quando a reforma tributária de fato pegar? Para ontem, inclusive aqui pensando diretamente para o público de Itaporanga, a maioria das empresas desse município, eu fiz uma pesquisa, são do Simples Nacional. Então, a partir de agora, a adesão ao próprio Simples Nacional ela não acontece mais até 31 de janeiro, ela vai acontecer em setembro, do dia 1º ao dia 30 de setembro. E lá, além de optar por aderir ao Simples Nacional, eu preciso definir e ter um planejamento tributário prévio para saber se vai ser melhor eu optar pelo modelo atual, por dentro, os impostos todos dentro do PGDAS, ou se eu vou optar pelo modelo híbrido, por fora, a minha apuração por fora, vou ter 2 apurações. Uma no modelo do Simples Nacional e uma do modelo como se fosse das empresas do regime normal, do lucro real. E permitir que o meu cliente absorva o crédito tributário que a minha operação vai conseguir gerar. Então, não é esperar o ano que vem, é agora. As empresas já precisam se adequar, isso vai ter impacto no seu fluxo de caixa. O dinheiro do imposto ele não vai transitar mais no caixa da empresa. Então, imagina lá, eu faço uma venda dia 1º de janeiro, eu vou pagar esse imposto dia 20 de fevereiro. Agora eu vou fazer essa venda a partir de 1º de janeiro de 2027. Eu vendo dia 1º de janeiro, eu pago o imposto dia 1º de janeiro. E isso vai ter um impacto significativo no caixa das empresas. Então, formação de preço, o markup precisa ser revisado, o planejamento tributário precisa ser revisado, o regime tributário precisa ser revisado, e tudo isso só é possível fazer com o contador do lado. Então, a contabilidade ela passa a ter um papel ainda mais importante nesse processo de negócio e no nosso sistema tributário que vai entrar em vigor a partir de 1º de janeiro. E trazendo essa realidade para Itaporanga, quero perguntar ao Valmir. Valmir, dentro de tudo que o Fernando falou, tem algum hábito, que você que já atende várias empresas aqui em Itaporanga, tem algum hábito que o empresário ele precisa deixar de exercer, inserir uma nova metodologia, um novo hábito para também atender essa realidade da reforma tributária, que é algo que você pega bastante ali no seu escritório? O Fernando foi cirúrgico aí. Hoje, assim como no meio empresarial, como em geral no Brasil, pouca gente está acreditando. Mas a Receita Federal, o que ela fez? E o governo ela fez uma reforma como se fizesse uma roupa mais larga. Vamos ajustar no caminho. Ou senão vamos fazer um carro, vamos fazer primeiro a estrutura, que é a legislação, e depois nós terminamos de construir ele com o carro andando. É mais ou menos o que está acontecendo. O que acontece, que a gente ouve até em algumas reuniões, fala, agora contador você não vai precisar, a contabilidade você não vai precisar, porque, em regra, para quem aqui, a gente está falando com o Fernando, o Rogério aqui, a gente fala que a tributação era um caos. Então, assim, era muito difícil tributar. Se analisar isso tudo para o empresário era muito difícil. Hoje, com a reforma, o que se tende a fazer é facilitar, mas no primeiro momento está desarrumando tudo.
Uma coisa que o empresário vai ter que ter em mente, que há muita confusão e que a reforma está buscando tratar e já fez algumas mudanças diretas, é a confusão empresa, pessoa física. Uma realidade disso que a gente pode falar é o MEI. O que o governo fez? Falou assim, ó, tá, você vai estar no MEI, mas agora eu somo o que você ganha na pessoa física. Ele tratou de falar assim, eu sei que você mistura, então eu vou identificar. Uma das primeiras coisas e que mais atrapalha a contabilidade é essa mistura. E ela ficou tão gritante agora, e não só pela reforma, pela mudança da tributação do adicional da distribuição de lucro, porque para onde for agora o empresário vai sofrer, certo? Essa falta de organização, falta de planejamento do custo, vai precisar muito da contabilidade, essa noção de custo. A gente sabe, tem experiência, o Fernando, o Rogério deve saber, aí, que a maioria dos empresários, às vezes o custo é calculado assim, eu comprei por 10, vamos vender por 20, tá beleza, isso aí deu. Né? A partir do momento que o imposto for recolhido na fonte do pagamento e você não poder trabalhar com isso, a pessoa vai tomar um susto. Por quê? Se ela não souber quanto é e ela não souber quanto é o custo, ela vai correr um risco muito grande. Eu acho que isso aí o empresário tem que preparar. Prepara custo e prepara para saber o imposto que você vai pagar. E a mistura pessoa física e jurídica, tanto é que para produtor rural, que é uma das coisas importantes, é um impacto gigante. É um pessoal que tem pouco conhecimento ou quase nenhum, porque não tinha muita cobrança, e vai ser impactado direto a partir de julho agora. Perfeito, perfeito. E por falar em preparação, Rogério, agora eu vou deixar com você essa pergunta, né? Você que representa o poder público, né, aqui o município de Itaporanga, o que você acredita que o município pode estar fazendo e já faz para estar ajudando o empresário nesse momento aí, que é um momento de comoção, né? Então, Paulo, o município hoje é um dos principais interessados na reforma, né? Ele está inserido no meio da reforma, porque tem os tributos de competência do município que vão ser afetados, né? E o município, vamos dizer assim, ele não foi camarada em fazer a adequação, né? Ele foi obrigado pela Lei Complementar 214 a dar o primeiro pontapé inicial, que é fazer a adesão ao convênio, né, da nota fiscal de serviço eletrônica no âmbito nacional. Então, isso foi o primeiro passo que a Receita impôs ao município, né? Ou o município se adequa, né, faz a adesão ao convênio até 31 de dezembro de 2025, ou as transferências voluntárias de janeiro já ficam comprometidas. Então, esse foi um primeiro passo que o município tomou iniciativa em fazer, a padronizar a emissão das notas fiscais de serviço eletrônica no âmbito nacional, que é o fato gerador do ISS, né, de competência do município. Se me permite fazer uma observação, os municípios estão negociando com uma faca no pescoço com o governo federal. Isso, justamente. Então, assim, eu coloco a faca no seu pescoço e aí, vamos ou não vamos? Você vai querer ou não vai querer com relação a isso? Então, perde-se competência, o pacto federativo ele está em choque, isso vai ser judicializado, não tenho dúvida com relação a isso. Imagina que o município de Itaporanga, qual que é a receita do ISS? O município hoje já sabe para fazer o orçamento dele do próximo ano. E a partir do momento que entra a reforma tributária, se eu tenho uma discussão sobre o meu ISS, eu não vou mais na prefeitura, eu não vou lá mais na Secretaria de Finanças, de Planejamento, enfim. Eu vou ter que ir lá em Brasília, no Comitê Gestor do IBS, para discutir a minha parte que cabe ao ISS. E isso vai impactar a vida da realidade aqui do município de Itaporanga e de todos os cidadãos desse município, desse querido município. E o poder público, principalmente o legislativo, a Câmara dos Vereadores, que para mim o papel principal do legislativo é definir o orçamento, é definir aonde que o dinheiro vai ser empregado. Se eu vou fazer uma praça, se eu vou reformar a praça, se eu vou fazer a creche, se eu vou fazer um posto de saúde, se eu vou trocar a iluminação pública, o que quer que seja. E o executivo, o prefeito, os secretários, eles vão executar aquilo que a Câmara determinou. Como é que eles vão escrever um orçamento sem saber o que vai ter de receita? Porque eu preciso entender aonde aquele dinheiro vai ser alocado, porque eu tenho uma mudança substancial, que é o princípio da origem e do destino. Então, a partir de agora, o imposto é devido no local do destino, consumido finalmente. Então, se eu moro em Goiânia, eu venho e consumo um produto aqui, coloco o meu CEP de Goiânia, esse imposto vai para Goiânia, ele sai daqui do município de Itaporanga. Se algum morador daqui vai para Goiânia e deixa para abastecer o carro
lá em Heitoraí, Itaberaí ou em Goiânia, o dinheiro desse imposto vai para Goiânia ou para o município, não vai ficar mais aqui. Então, isso talvez, espero que isso crie uma consciência política nas pessoas, político-tributária, porque se eu agir, tomar uma decisão dessa, por exemplo, de abastecer o meu carro, eu gero pobreza no meu município, porque eu consumi os recursos públicos do município, eu gastei o asfalto, enfim, e a riqueza do meu trabalho, do meu dinheiro, vai para outro município. Esse é um aspecto importante com relação à sua fala, se me permite o complemento. O Fernando falou bem, e eu acredito, antes de iniciar, a gente estava trocando uma ideia aqui, eu acredito que vai ter uma reforma da reforma, porque essa questão do pacto, muita coisa aí vai dar conflito. É certeza de dar conflito. Eu vejo uma coisa positiva para os municípios menores, igual Itapuranga, porque algumas tributações eram muito difíceis para fazer a gestão. Agora, com essa coisa integrada e os meios de pagamento, é uma coisa que o município não tinha condições de controlar. Isso vai facilitar, mas essa mistura e o Pacto Federativo vai ser um conflito muito grande. Olhando toda essa complexidade que vocês estão falando, eu quero fazer uma pergunta para vocês três. Nós quatro aqui somos empresários, né? Mas só eu não sou contador. Então, eu vou representar nessa mesa o empresário comum. Né? Então, representando um empresário comum, né? Até minutos antes de começar aqui o episódio, eu estava ali na minha sala apagando incêndio. Né? Então, muitas das vezes, o empresário ele não tem competência e nem tempo para poder resolver essas questões da reforma tributária. Com isso, a pergunta que eu deixo para vocês, ou a reflexão está tendo uma reforma contábil na área de vocês? O contador está se reciclando para absorver esse produto novo que está vindo? Porque o empresário, muitas das vezes, ele só quer que resolva o problema. Ele não quer entender o que está acontecendo, porque é difícil compreender tudo isso, né? Tecnologia, esse mundo novo 2.0, né? Então, eu queria ver a visão de vocês três sobre essa reforma contábil, né? Se é que eu posso dizer dessa forma. Eu vou te responder institucionalmente. Como conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade, o Estado de Goiás tem 15 mil, pouco mais de 15 mil contadores com registros ativos no Conselho. E eu já ministrei inúmeros cursos pelo Conselho. O Conselho vem fazendo, pelo menos uma vez por mês, algum curso na área da reforma tributária, focando para os contadores especificamente. E nós não chegamos a 2.000 profissionais. A 2.000 profissionais. A gente está falando ali de um público de 70% que, pelo menos oficialmente, pelos canais do Conselho Regional de Contabilidade, eles ainda não foram atingidos. Como esses contadores estão operando, que eu já conheço muitos colegas e converso com muitos colegas, e muitos ainda estão descrentes, falam assim, eu vou esperar chegar para ver o que vai acontecer. E já aconteceu. E eu fico preocupado com os clientes desse colega que fala, vamos ver o que vai acontecer, porque já chegou. Já chegou, né? E aqui em Itapuranga, eu acho que a tecnologia demora um pouco mais para chegar, né? Como que está sendo o cenário aqui em Itapuranga, vocês dois que atuam aqui? Eu vejo o seguinte, essa visão contabilidade empresário e tecnologia, ela vai ter uma fusão muito, muito fantástica agora com a reforma. Porque o contador, a gente era um pouco escravo da tributação no sentido fino da palavra, de entrega de tributo. Porque o empresário via a gente como um cobrador de tributo, não como um parceiro, né, claro que tem contabilidade, que é dinâmica, pelo que eu vejo dos colegas aqui, pelo que eu conheço, pela dinâmica, são pessoas diferenciadas, mas o que você falou é verdade, muitos contadores não se preparam para isso, não é aquele contador consultivo que está perto da empresa. Esse tipo de contador, ele vem encerrando a sua vida útil há tempos. Com a reforma, ela vai se intensificar, porque o que a gente mais vê é o pessoal, os empresários, falar como é que vai ficar o contador agora? Porque, de certa forma, a tributação vai simplificar. A gente está passando por um terremoto agora, mas analisando com a visão contábil, a gente sabe que aquela legislação carregada, ICMS e tudo, ela vai fundir muito, vai facilitar muito. O domínio dos produtos informatizados vai ser muito grande. Na hora que ele se situar, vai ser um parceiro fundamental do contador. E o contador que tiver adequado àquilo ali, aliado com o empresário, ele vai ter uma ferramenta bem forte para poder tratar. Quem se preparar vai ter fluxo de caixa, vai estar adiantado. Tem empresa já negociando, estou fazendo um MBA, negociando até de antecipar o tributo para poder melhorar as compras. Então, assim, há uns planejamentos já
já fluindo. E a contabilidade vai ser fundamental para isso. O empresário que estiver perto, ele tem que participar, porque tem a visão empresarial e tem a visão contábil. Ele tem que entender para não ser enganado, e o contador tem que estar ali para alinhar essas dúvidas. E o software vai ser a ferramenta de uso. É globalizar, gente. A gente vai globalizar. Essa concorrência agora, você vai ter concorrência de contador, de empresas, igual a gente está tendo no Mercado Livre. Antes a gente não acreditava, veio a pandemia, hoje a gente não acreditava, esse negócio de internet não vende, o povo não gosta. Veio a pandemia, acabou. Com a reforma, contabilidade vai ser no mesmo. Agora você vai poder fazer contabilidade onde você quiser. Não vai ter aquela barreira de regulamento mais. Vai ser unificado. A legislação vai ser una, né? Então, 2 pontos destacados, tanto para o Fernando como o Valmir, que vem de encontro ao que nós já discorremos no decorrer da semana que nós tivemos presentes, né? O Fernando pontuou uma situação muito interessante, que é a busca pela profissionalização. Então, assim, essa conduta ela é muito presente no nosso meio, de deixar para buscar as informações e o aprendizado para amanhã, sendo que a gente poderia estar já se atualizando há muito tempo, né? Um índice muito pequeno numa classe de profissionais, né? Com aproximadamente 15 mil profissionais, somente 2 mil participantes. E outro ponto, o Valmir destaca muito bem, é essa aproximação ainda mais do empresário com o profissional contábil. Porque o nascedouro, né, do fato gerador do tributo ele vai se iniciar dentro da empresa. Então, o empresário ele vai ter que ter em mente que ele vai ter que se atualizar também para ser conhecedor daquilo que acontece dentro da empresa para repassar para o profissional contábil. Perfeito, perfeito. Nós já estamos chegando aqui na nossa etapa final do episódio. O Fernando tem que pegar a estrada. E só destacar, Paulo, outro ponto também. Sim. Na nossa cidade, por ser uma cidade pequena, a maioria dos empresários hoje é tudo. Ele é administrador, ele é financeiro, né? Ele é o chefe do departamento de compras. Então, ele tem um acúmulo de função e isso preocupa, né? Então, ele vai ter que buscar pessoas capacitadas, profissionais capacitados para conseguir transferir essa responsabilidade de gestão a compra e venda desses produtos para que não tenha problema no fechamento contábil e fiscal dele. Perfeito. Estamos chegando aí na nossa reta final, né? Temos mais uma pergunta a ser feita, né? Ela vai de encontro com o que o Valmir falou, que hoje tem empresa já querendo antecipar imposto. É sobre isso mesmo, né? É assim, porque na reforma há uma previsão de você fazer o pagamento, você se creditar só no momento que o seu fornecedor efetuar o pagamento do tributo. Então, algumas empresas que dependem muito desse crédito, eles já estão prevendo financiar esse pagamento e ganhar com isso, ganhar fidelidade ali, para poder ganhar em concorrência. Eu já cheguei nesse momento que as empresas estão fazendo esse planejamento de fazer essa antecipação. Tá, eu te adianto um dinheiro para você pagar algo similar à substituição do ICMS lá atrás, que o cara pagava o primeiro imposto, porque eu garanto o meu crédito e o restante depois não vai ver na sua parcela. Então, assim, são planejamentos finos, mas que resolvem um fluxo de caixa e resolvem a vida financeira da empresa. Isso é tão importante sua fala, se você me permite uma observação. Hoje, o crédito, para quem está nos acompanhando entender, é o que a gente chama de crédito físico, ele é na competência. Então, se eu faço a venda desse produto e eu não pago o imposto, por qualquer motivo que seja, virou o mês, o comprador aproveitou o crédito daquele imposto, por mais que eu não pague. Imagine que vai ter um refis depois e eu opto por não pagar e fecho a empresa, não paguei o imposto. O comprador, ele aproveitou o crédito tributário de PIS/COFINS, ICMS, o que for. Agora o crédito ele deixa de ser o paradigma da competência físico e passa a ser financeiro, no regime de caixa. Então, se eu aproveito o crédito, eu pago. Se eu não pago, eu não aproveito o crédito. Então, consequência disso, acaba o refis, porque eu não vou ter mais atraso de imposto. Então, esse é um ponto importante. Então, para aquele empresário que vive ali vendendo almoço para pagar a janta e vai rolando o custo com o imposto, esse cara está com os dias contados. Ele tem um alvo nas costas dele com luzinha piscando com relação a isso. Então, é um ponto de atenção muito importante com relação a isso. E o amigo também, no começo, ele falou do princípio da entidade, né, que é separar a pessoa física da pessoa jurídica. Isso vai ter um peso adicional.
nos prometeram a não cumulatividade, ela não vai ser ampla e restrita, mas ela vai ser mais fácil do que é hoje, essa briga, se é custo, se é despesa, se aproveita, se não aproveita. Só que tem que ser nesse crédito físico. E aí, o que as empresas vão ter que fazer nos cadastros? Hoje, particularmente, eu só assessoro empresas do regime normal, do lucro real. Esse é o core business, o que eu trabalho no dia a dia. Quando a empresa migra do simples, do lucro presumido para o lucro real, o que a primeira conversa, primeira pergunta da primeira reunião é: pergunta para o seu fornecedor qual o regime tributário dele. E agora, com a reforma tributária, essa pergunta vai ser para todos, inclusive do Simples Nacional, e eu vou ter que acrescentar: qual é o seu regime tributário? Ah, simples, por dentro ou por fora? Se for por dentro, você não vai me permitir tomar crédito, então não continua a conversa contigo. Não, é por fora. Opa, então a conversa continua. E depois eu vou fazer uma outra pergunta: você paga os seus impostos? Às vezes a pessoa vai pensar assim: poxa, mas que ousado, né? O que ele tem a ver com a minha vida, se eu pago meus impostos ou não? Então, porque se você não pagar, eu não vou me creditar desse imposto. E a Receita Federal, Estadual, Municipal jogou a competência, quer dizer, a incompetência deles de cobrar o tributo para os contribuintes fiscalizarem um ao outro. Pô, meu amigo, você pagou seu imposto? Não, então não vou comprar de você, pô, eu vou comprar. Então nós viramos agora, todos os contribuintes desse Brasil, um cobrador de imposto para o governo. Porque senão eu vou ter o prejuízo de não ter esse crédito tributário para amenizar a minha carga tributária, que é alta e vai continuar sendo alta. A reforma tributária, um dos pontos centrais dele é de manter a estabilização da arrecadação federal e não de diminuir a arrecadação. Então, até aumentar. Acho que vai acontecer. Fernando, assim, o assunto é tão bacana, flui tanto que tinha que ter um tempo maior. Tinha que ter um tempo maior, para você ter uma ideia. Tem a questão do cashback, que vai mudar consumo, varejo. É tanta coisa para falar. Essa dinâmica aí do crédito é uma coisa que está sutil na reforma. Essa questão da antecipação, se você for ver a reforma, fala assim: acabou a substituição. Engano, não está com esse termo, mas essa questão da preocupação com o pagamento do imposto lá do seu fornecedor trouxe o quê? Preocupação com a substituição. Não, espera aí, eu pago o imposto para você, então. Nasceu essa preocupação. Nós, indiretamente, vamos fazer a substituição do imposto agora. O governo vai ficar sentadinho assistindo a briga. E aí, você tem crédito? Seu fornecedor pagou? Então, não é o problema, não é meu. Você não tem crédito. E a minha pergunta seria em cima de eficiência fiscal, Neil. Mais uma coisa que eu aprendi, né? Que informação relevante. Eu sei que, eu acho que uns 80% dos empresários eles estão em fase de organização fiscal, né? Então, esse assunto sobre eficiência tributária seria o nível 2 da conversa, mas vamos falar desse nível 2, né? Eu vi que Brasil afora tem empresas que usam essa questão da eficiência tributária, né? Como esses exemplos que vocês deram agora, para poder pagar menos impostos. Porque eu acho que, no final das contas, a reforma tributária é para o governo captar mais recursos. Eu acho que o objetivo é esse, né? Simples assim. Arrecadar mais rápido. Eu gosto de usar um exemplo assim: antes a gente nadava no oceano. Aí foi mudando, colocou a gente num rio, depois colocou num lago, agora nós estamos num aquário. E ele está sendo cada vez reduzido. Então, não há muita margem para o processo de elisão fiscal, que é o planejamento tributário dentro daquilo que a legislação permite. E ela tem muitas brechas, é um labirinto. Então, é possível, sim, se beneficiar, levar uma empresa para um outro município para pagar 2% de ISS, ao invés de pagar 5% aqui, ter um TAR em Goiás, deixar de pagar o meu ICMS, ou levar minha empresa para o Tocantins. Isso vai acabar. Então, o estado de Goiás tem um estudo da Cefaz que ele mapeou as empresas com baixo, médio, alto e altíssimo risco de saírem do estado com detrimento da reforma tributária. São 500 médias e grandes empresas que estão com altíssimo risco de sair do estado de Goiás por conta da reforma tributária. Então, para uma indústria estar, por exemplo, lá no distrito de Anápolis, de Aparecida de Goiânia, qualquer distrito industrial, o grande mercado consumidor é São Paulo. Então, o produto vem de lá na carroceria de um caminhão, 1.000 e tantos quilômetros, chega aqui, volta mais 1.000 e tantos quilômetros, isso só vale por conta do incentivo do ICMS, agora acabou. Então, não justifica eu ter esse custo logístico por conta disso. Então, a tendência é deixar quem é rico, os estados da federação mais ricos, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, etc., mais ricos, os estados em desenvolvimento mais pobres. Goiás é um desses. Goiás é um perdedor com a reforma tributária. Temos ganhadores e temos perdedores. O estado de Goiás é um estado perdedor, é um estado que manda os seus produtos para fora, ele é agroexportador, então a gente perde com isso.
E os segmentos de empresa, indústria é um vencedor, os atacadistas são os vencedores. E quem é os perdedores? Prestadores de serviço, 70% do PIB. Se tudo der certo, aumenta o dobro do imposto. Se tudo der errado, 400% para alguns casos. Exatamente. Então, o prestador de serviço que vai pagar essa conta, porque o cobertor ele é curtíssimo. E é importante destacar outro ponto ainda, né, Fernando, nessa colocação sua da migração das empresas, deixar de ser domicílio fiscal em Goiás, a classe trabalhista, como que fica, né? É outro ponto que não envolve o assunto, mas quantos funcionários hoje ficaria... Envolve, porque se as indústrias for... Né? E é um emprego qualificado. A massa salarial deixa o Estado, o consumo deixa o Estado. Essa visão, por isso que eu imagino que a gente vai, não vou falar o termo contra a reforma, mas vai ter um refinamento da reforma. Porque essa reforma, como está, ela foi uma vitória para quem é da área contábil, porque ela vem sendo falada há décadas e décadas. Só de unificar, eu acho que foi uma vitória muito grande. Que ela vai precisar de passar por um refino para evitar isso aí, vai ter que ter incentivos diferentes. Eu acho que esse incentivo a grande centro tem que ser revisto. Eu já fui nos Estados Unidos, lá tem município do tamanho de Itoraí, Itapuranga, Guaraíta, que tem mercado e tem atacadista do tamanho do Walmart, daquele de Goiânia, do tamanho do Carrefour de Goiânia. Você fala, mas como? Porque lá a estrutura é diferente. A estrutura é diferente. Vai ser refinado. Tomara. Tomara que a gente não sofra muito, mas vai precisar dos contadores. Tá? Também interessante falar isso, né? Semana passada eu estive na França, também estive nos Estados Unidos recentemente, e o Brasil vai passar por um modelo que esses países já estão acostumados, que é o tax, né? Você compra um produto, quanto que é esse copo? Ah, é R$2. Quando você chega no caixa, não é 2, é 2 mais o imposto. Exato. É 2 mais o imposto. Imagina o que vai acontecer no supermercado, na farmácia, na ferragista, dia 2, 3 de janeiro. A pessoa fez a compra ali no supermercado, vai chegar no caixa, com dinheirinho contadinho ali, vai passar, e aí eu tenho o custo agora da CBS, que vai substituir o PIS e COFINS, e ele precisa pagar, dá um exemplo hipotético, 10%. Então, eu consumi ali R$300 na minha compra, eu vou ter R$30 a mais para pagar ali, e a pessoa não fez essa conta, não está acompanhando o que está acontecendo, vai achar que o cara do supermercado, o caixa ali, o coitado, vai está roubando, vai ligar para a polícia, enfim, vai ser um caos nessa virada ali, nesses 2, 3 primeiros dias de janeiro, viu? Esse imposto eu acredito que, um exemplo bom para usar como nesse tema que o Fernando falou, é a questão do supermercado. Eu acredito que vai ter adaptação. Geralmente, a gente, quando vai naqueles atacarejos, tem lá preço, se você levar uma unidade é 1, o preço se você levar uma caixa é tanto. Eu acredito que a gente vai ter nos mercados, porque a gente sabe, a gente não tem essa cultura. Vai ter que ter 2 preços, até 3, aí, dependendo do ramo, até o pessoal se adequar. Porque senão vai ter esse problema. Eu vou chegar no caixa lá, mas eu somei aqui, deu 100, agora você está me cobrando 110. Que história é essa, né? Então, esse imposto novo seria o IVA? Isso. É o IVA. IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que ele é dividido em 2, né? O IVA União, CBS, Contribuição sobre Bem e Serviço. Esse C é importante, porque quando é uma contribuição, a União ela não tem que dividir esse dinheiro com estados e municípios. E o IBS e os estados e os municípios entram com o IBS, Imposto sobre Bem e Serviço. Esse I é imposto, esse I tem que ser dividido. Então, a União que patrocinou essa reforma tributária é assim, o que é meu, o que é seu, é nosso. Já fez uma jabuticaba, né? Exatamente. É típico brasileiro, né? Exatamente. Esse imposto é um exemplo internacional, mas o Brasil trouxe e já montou uma jabuticaba, porque lá é um só. Aqui é dual, que é 2. Falou justamente pela essa questão. Eu vou tomar conta do meu, o estado e o município briga com o dele lá. E esse dual virou tri, porque o IBS ele é dividido em IBS Estado e IBS Município. Isso. Mais a CBS. Então, que era para ser 1 virou 3, mas criaram imposto seletivo e não acabaram com o IPI. Então, era 5, que continua 5. Eu lembrei do IVA porque às vezes eu vou no Paraguai fazer compras e lá tem o preço separado por IVA, mas lá a gente vê o IVA para o morador do Paraguai. Quem é de fora consegue comprar como turista sem esse imposto. É porque você não pode exportar imposto, a regra internacional. Aí eu quero falar do Paraguai porque o que a gente está vendo uma movimentação muito grande. Você citou aí que as empresas podem sair de Goiás, mas a gente está vendo uma movimentação muito grande de pessoas físicas e jurídicas indo morar, levando a sua empresa para o Paraguai. Isso também está ligado à reforma tributária? Não só sobre a reforma tributária, mas sobre a carga atual que ela vai continuar após a reforma tributária.
E no Paraguai tem incentivo, sim, para uma carga mais baixa, um custo com mão de obra mais baixo. No ano passado, eu recebi uma ligação da Secretaria da Economia do Estado de Goiás. Eles estavam com um grupo investidor de Israel que ia montar uma fábrica aqui em Goiás para criar máquinas para extrair frutas. E a dúvida desse grupo era se ficaria em Goiás ou se ficaria no Paraguai. Então, a Secretaria de Economia explicou o ICMS, eles me chamaram para falar sobre os tributos federais, expliquei para eles. E eles pegaram o avião e foram para o Paraguai. E a gente não teve mais retorno com relação a isso. Foram e não voltaram. Não vai ter. Porque a carga lá ela é muito menor do que aqui. Ele vai mandar o produto dele para o Brasil. E o produto vai ser consumido aqui, não lá. Mas lá tem um incentivo brutal com relação a comparar ali com o Brasil. É absurda a comparação. É tão importante esse raciocínio, assim, isso não é questão de análise política, mas é uma visão estrutural do nosso país, que o arrecadar para distribuir é um raciocínio que a gente tem aqui. Mas país de primeiro mundo não tem esse. O dinheiro fica no plano baixo. Então, quanto menos tributo, mais a população vai crescer e mais ela vai consumir. E aqui a gente tem a visão contrária. Eu preciso arrecadar para distribuir. E não é assim. Por isso que os outros países conseguem essa dinâmica. Isso vai mudar drasticamente. O Paraguai, vários clientes meus querem fazer visita lá. Só para você ter uma ideia. Eu tenho cliente que fala, vamos montar uma caravana. E eu acredito que vai ter. Vai ter muita migração. Porque o nosso país, além da máquina pública estar muito pesada, e para manter isso, é o que a gente falou, fez uma roupa muito larga e agora vamos ajustar. Com medo de perder a arrecadação. Por quê? O Rogério está aqui, ele sabe. O município tem medo porque, historicamente, o município sofreu com arrecadação. Todos os municípios. Dificuldade de arrecadar, porque está muito próximo do contribuinte. Você aumenta um pouquinho, o contribuinte está lá na sua porta. O Estado já tem uma distancinha um pouquinho maior. Então, sempre sofreu com arrecadação. Então, até o medo de todo mundo perder essa arrecadação foi grande. Então, assim, vamos deixar uma base bem larga, vamos deixar uma roupa bem larga e depois a gente vai pegando um alfaiate aí, vamos pegar aí todo mundo, vamos costurar isso aí e fazer sob medida. O nosso ICMS em Goiás era 17, subiu de 19 por conta da reforma tributária, para antecipar o aumento na arrecadação para o Estado não ser prejudicado no momento da distribuição. Que a reforma tributária para os estados e municípios ela vai acontecer na proporção de 1,45 avos. Então, a gente vai até 2073 com reforma tributária para os estados. E tem estado com 22%, 23% Maranhão, de carga. 22% de ICMS. 22%, por conta da reforma. Uma questão que aumentou os combustíveis foi essa, que aumentou a carga e aplicou mais um combustível, que é mais fácil de arrecadar, por conta da reforma. São coisas que a reforma já fez e pouca gente sabe. Exatamente. Pessoal, estamos chegando ao fim, né, desse episódio. Riquíssima informação, riquíssimo em impostos. E eu gostaria de deixar um espaço para vocês darem considerações finais, apresentarem contatos de trabalho, né? Vocês têm esse tempo de fala. E já também deixar o convite, Fernando. Quando você pode voltar aqui para a gente gravar o próximo episódio? Só convidar que eu chego aqui. Será um prazer estar com vocês. E se precisar a gente levar a sala de podcast lá em Goiânia, a gente tem um parceiro lá que dá para gravar, então você não... Se quiser também lá na sede da Protons, também será um prazer recebê-los. Oh, que bom, hein? A Protons Consultoria, né? Protons Consultoria. Então faz suas considerações finais, vamos começar com você, né? Já fala um pouquinho sobre o seu trabalho, sua atuação. E o que é a Protons Consultoria? A Protons Consultoria é uma empresa de contabilidade consultiva. O foco nosso é empresas de médio e grande porte, do lucro real. Temos empresas multinacionais. Imagina eu explicar para uma empresa, para um gringo, o que é o IVA, e ele sabe o que é IVA, eu falar que o IVA não é desse jeito, o IVA é do jeito do Brasil. Assim, já sofri muito em conversa e tentar ainda traduzir isso em inglês. Então, fica um caos absurdo com relação a isso. A Protons hoje administra quase 5 bilhões por ano em faturamento dos nossos clientes. A gente tenta trazer a contabilidade do jeito que eu acredito que ela tem que ser, quase que em tempo real. Olhar para frente, não para trás, não chorar o leite derramado. Meu PGDAS. Não, esquece PGDAS, vamos fazer um corte aqui. No dia 20, sua apuração de imposto é essa. A gente tem esses 10 dias para trabalhar, para usar o seu imposto como capital de giro. E a reforma tributária vai deixar isso mais acentuado ainda. Mais acentuado. Então, os colegas que ainda tentam se esconder e trabalhar para o fisco, agora eles vão ter que, de fato, trabalhar para o seu cliente, que é os que pagam seus honorários.
Muda tudo, tá? Eu não sei se vocês gostam, eu gosto muito de Fórmula 1, gosto muito de corrida, e para mim o safety car acabou de entrar. Então, se tinha um mais para frente, um atrás, junto o pelotão inteiro, inclusive aqueles alunos que estão fazendo ciências contábeis, porque a regra mudou para todo mundo, para todo mundo. Então, juntou todo mundo e agora a gente vai sair o safety car e vai todo mundo correr de novo, mas todo mundo embolado. É isso que vai acontecer. Então, comece a se preparar agora, porque a forma já chegou. Se o governo atual continuar, ela vai acelerar. Então, planeje para o pior e torça para o melhor. E você, Instagram, tem algum contato ali para a gente achar, acompanhar seu trabalho? Fernando Wittkowski, meu sobrenome, na @, Fernando Wittkowski, @Protons Consultoria. Consegue achar a gente, conversar, enfim, estamos à disposição para esclarecer aquilo que for necessário para todos. Muito obrigado. Bacana. Rogério? Então, Paulo, Conceito Gestão Contábil, né? Escritório aqui sediado em Itapuranga. Telefone 62-98511-7074. E o Fernando posicionou muito bem, né? Quando fala da amplitude de mercado que tem para esses profissionais que estão ingressando hoje. Então, aquele que está finalizando o curso de contabilidade ou que vai ingressar ainda, tem um horizonte muito longe aí, com grandes oportunidades para esse pessoal que quer realmente se profissionalizar na área. Valmir? Aqui, eu sou da Araújo Contábil, né? Então, para quem quer seguir, a gente tem o Instagram, Araújo Contábil mesmo. O meu é Araújo Emp. Eu acho que aqui foi riquíssimo, Fernando, o Rogério aqui. A mesma visão. Se você for analisar a fala de cada um aqui, ao diferencial, que a gente sempre fala, Paulo, é o servir. O profissional que não servir, então um contador que não servir quem? Servir o empresário, servir a população. Então, aquele que não comungar dessa ideia que precisa servir, a ajudar no sentido, aquele contador que tinha preocupação só de entregar a guia final do mês, que a maioria dos empresários tinha giriza de recebê-lo, falar assim, esse cara só me manda guia, não tem uma boa conversa, está afadado. Quando eu cheguei em Itapuranga, eu consegui mudar muito essa ideia. Hoje, muitos clientes só conseguem fechar negócio depois que tem uma boa conversa com a gente para planejar futuro, coisas pessoais. Por quê? Uma boa conversa com o contador para te dar uma base e te dar uma visão é fundamental. E pessoas igual essa bancada aqui não tem igual, certo? A visão de ajudar e servir está presente aqui. É o que importa no dia a dia. Importante destacar também, Valmir, pegando um gancho na sua fala, nós falamos sobre isso também no decorrer da semana. Então, se a gente quer mudar o cenário atual, nós temos que sair na frente. E é isso que impulsiona tudo, né, Paulo? Parabenizar você também pelo canal criado, que com certeza já é sucesso e vai ser muito mais ainda. Só para situar, Fernando, que assim, às vezes fica assim, o Rogério falou interessante, porque a gente teve uma reunião aqui de pessoas que querem o melhor. Certo? E a gente sabe que muitas das vezes você esperar acontecer, às vezes, que é o que os colegas vão fazer, muitos empresários, vamos ver o que vai dar, mas muita gente quer fazer acontecer para a cidade, para o país, para a sua família. A gente reuniu e a gente acaba olhando, o Rogério ele lembrou, foi disso, olhando assim, poxa, mas e cadê aquele? Gente, vamos esquecer, não é? Foi que a gente conversou, vamos esquecer, nós estamos aqui e vamos fazer a diferença. É o que a gente está fazendo aqui hoje. E é o que o Paulo fez, criando esse espaço para a gente aqui. É um lugar para você discutir futuro, proposta de solução. Chorar é outro lugar. É a cama, é outro lugar. É isso aí. Valmir, Rogério, Fernando, vocês três, além de contadores, vocês são agentes transformadores. E eu peço a Deus que continue abençoando a vida de vocês, Amém. dando conhecimento, sabedoria, para vocês continuarem salvando empresas, que eu tenho certeza que vocês têm salvado muito CNPJ aí Brasil afora, né? Então, vocês são pessoas que transformam de alguma maneira o ecossistema que vocês atuam, né? Então, o Cresce Chá agradece mais a presença de vocês, já estou ansioso para o próximo episódio. E vocês que estão aí desde o início nos assistindo, muito obrigado. Sigam o nosso canal no YouTube, fortaleçam o nosso trabalho. O Cresce Chá, que é um braço social do município, é um braço empreendedor da CDL. A gente está aqui para somar de alguma maneira, e se a gente conseguiu transformar uma pessoa, salvar um CNPJ hoje, o nosso propósito, nosso objetivo, ele foi consumado. Pessoal, até a próxima, muito obrigado, fiquem todos com Deus. Obrigado.